Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E eu estou aqui para a gente fazer mais um vídeo para vocês. Antes de mais nada, eu agradeço a todas as pessoas que me seguem aqui no canal. Muito obrigada pela presença de vocês. Também deixo aqui na descrição do vídeo para vocês, pessoal, as minhas redes sociais, que é o Instagram, o Facebook e também o TikTok, para quem quiser me acompanhar nas outras redes também, vai ser um prazer. Deixo para vocês na descrição do vídeo o meu contato de WhatsApp para quem quer informações a respeito do atendimento com as cartas e também para quem deseja informações a respeito do meu trabalho com as terapias vibracionais. Muitos de vocês já sabem que eu trabalho com as terapias psiônicas, que são uma série de plataformas de emissão de frequência, onde a gente faz limpezas, harmonizações, para ir ajudando aí em algum contexto da vida de vocês, alguma área da vida de vocês que não vai tão bem, ou alguma coisa mais específica. As mesas são extremamente versáteis, assim também como o Reiki e também como o Aura Master, tá? São as outras terapias que eu tenho. Quero dizer para vocês, pessoal, que a terapia Aura Master, ela é incrível porque ela ajuda muito as pessoas a conseguirem alcançar suas metas, aquilo que vem desejando, seja um relacionamento amoroso, ajuda também com processos de saúde, para quem está com algum problema de saúde, também para pessoas que estão com problema com financeiro, com dinheiro, com prosperidade. São 27 fluxos, esses 27 fluxos eles são muito versáteis e muito aplicáveis aí em qualquer situação, tá? E o Reiki, para quem já sabe, acho que muitos de vocês já conhecem, o Reiki é uma energia de emissão, onde a gente traça os símbolos de Reiki e envia para a pessoa, não importa onde ela esteja, ela vai estar recebendo. Às vezes a pessoa ela trabalha e durante o dia ela não pode receber, mas a gente consegue programar esse Reiki. Por exemplo, nem sempre à noite eu tenho disponibilidade, né, porque eu tenho também os meus compromissos pessoais, os meus estudos também, e às vezes eu consigo fazer com a pessoa o seguinte: a pessoa está trabalhando na parte da tarde e a gente programa para que eu, naquele momento ali, digamos, vou dar um exemplo aqui, às 2 horas da tarde eu posso enviar esse Reiki. Eu envio esse Reiki, mas eu programo para que a pessoa possa receber no momento que ela está disponível. Por exemplo, vamos dizer, a pessoa chega em casa e aí às 8h30, 9 horas ou 10 horas ela pode receber. Fica programado e a pessoa, quando chega às 10 horas, essa energia chega na pessoa. Isso é muito tranquilo de fazer, muito fácil de fazer, e isso eu fui intuída pela espiritualidade para que a gente possa estar enviando esse Reiki para as pessoas sem elas se sentirem prejudicadas na questão do horário, tá bem? Então, para quem tiver interesse, vocês entrem em contato comigo. Gente, eu diria assim que a gente está vivendo momentos da nossa vida que todos nós estamos sendo desafiados. A gente sabe que esse é um ano da Lua, aonde muito das nossas emoções estão vindo à tona para a gente conseguir buscar o nosso fortalecimento emocional, superar dores, enfim, rever alguns padrões emocionais, tá? Então, para quem precisa, porque muitas pessoas estão meio que extremamente angustiadas, perdidas, insatisfeitas, e eu poderia dizer assim, gente, que esses processos terapêuticos, eles ajudam bastante, tá? E que se a gente tentar fazer as nossas mudanças sozinhos, é muito difícil a gente conseguir. A gente sempre precisa de alguém capacitado, preparado para poder te ajudar. E eu tô aqui me oferecendo para vocês, se vocês quiserem aí uma orientação, quiserem uma ajuda, um auxílio. Lembrando, pessoal, que terapias não são milagres. A gente faz uma mesa e tudo está resolvido, ou a gente faz uma sessão na massa e tudo se resolveu. Não, é um processo de continuidade, tá? Então, para quem tiver interesse, entre em contato. Eu diria que esse é um dos melhores investimentos que a gente pode, nesse momento, buscar, porque isso pode ser transformador. Tem pessoas que estão abertas à mudança, tem pessoas que estão prontas para esse processo e outras nem tanto, tá? Mas eu diria que isso seria algo importante para todos nós, certo? Então era isso que eu queria dizer para vocês, e nós vamos falar aqui então sobre o nosso tema de hoje. E o nosso tema de hoje é o seguinte, né? Como é que tá aí a tua vida amorosa em relação à pessoa amada, tá? E aí é um tema bem amplo, né? Então como é que tá aí a vibração aí entre vocês, vamos dizer assim, tá? Como é que tá a tua energia? Na verdade, o que eu quero saber aqui é como que está nesse momento as energias da tua vida amorosa em relação à pessoa amada, tá? Então, eu trouxe como situação de número 1, eu trouxe a mãozinha de Ramsar, e situação de número 2, eu trouxe aqui a mandalinha, certo? Então,
A gente vai fazer a nossa conexão, como sempre, né, com as energias amorosas. Eu não trouxe o Arcanjo Miguel para a mesa, mas a gente sabe que sempre o Arcanjo Miguel, ele sempre vai estar aqui nos ajudando. Então, nesse momento, eu te convido só que tu feche teus olhos um pouquinho, te conecta no aqui e agora, te conecta com o teu coração, te conecta com a tua família espiritual, te conecta com a tua energia, com o teu campo energético, com o teu coração, e vai abrindo o teu coração para o Arcanjo Miguel, permitindo que essa energia que traz proteção espiritual, limpezas espirituais, que corta tudo aquilo que não nos auxilia no nosso campo espiritual, todo aquele tipo de ataque espiritual, todo tipo de energia furtiva que tenta nos atacar de alguma maneira, nos prejudicar. A gente conta nesse momento com essa energia azul do Arcanjo Miguel, esse azul profundo, esse azul que faz uma limpeza profunda no nosso campo, retirando desse campo espiritual todo tipo de desequilíbrio que pode estar ali reverberando e que às vezes a gente não percebe, porque sempre esses espíritos que estão atuando pelo lado negro da força, eles têm sim também as tecnologias deles, e muitas vezes nós estamos vivendo circunstâncias, situações, porque eles estão ali atuando no nosso campo, e nesse momento a gente pede ao Arcanjo Miguel para que ele esteja tirando essas energias com a autoridade do Arcanjo Miguel, com a sua espada Excalibur, com o seu escudo protetor, que ele esteja nos blindando e afastando essas energias negativas, e que ele esteja fazendo essa limpeza de tudo aquilo que de repente esses seres de luz podem ter colocado no nosso... De luz não, né? Eles não são de luz, mas vamos dizer que eles são, para ver se eles começam a ganhar uma consciência nesse sentido de perceberem que precisam vibrar na luz, e que abandone, né, esse tipo de comportamento de tentar nos clonar, tentar nos controlar e tentar nos fazer joguetes. Então a gente agradece ao Arcanjo Miguel por estar sempre aqui na nossa defesa, nos amparando e cortando esses vínculos. E que a gente se mantenha sempre vigilante com nossos pensamentos, nossos sentimentos, porque nossos pensamentos e sentimentos, se eles estiverem um pouco negativos, se a gente estiver vibrando em energias que não são tão alinhadas com a luz, por conta às vezes de alguma dificuldade que a gente esteja passando, a gente pode sim se colocar sem perceber suscetível a esses ataques, a esses implantes, e de serem controlados por esse ser. Então, nesse momento, se por acaso qualquer um de nós estivermos vulneráveis, que a energia do Arcanjo Miguel nesse momento esteja nos libertando, limpando o nosso campo e elevando a nossa frequência, para que a gente possa sempre vibrar no mais alto do nosso ser, enquanto nas nossas emoções, nos nossos pensamentos e sentimentos, para que a gente esteja sempre alinhado com a luz, em nome da luz, e com os seres de luz, com os mestres ascensionados que vêm ao nosso encontro. E nesse momento também nós pedimos aqui a chama violeta transmutadora ao Mestre Saint Germain e todos os seres do 7º raio que estejam nesse momento envolvendo o nosso campo energético, todo o nosso ser, fazendo uma limpeza profunda com a chama violeta, fazendo uma transmutação de todo e qualquer tipo de energia, de padrão que a gente possa estar vibrando também, que impede que a gente possa elevar a nossa frequência, porque a gente está vivendo momentos planetários onde está sendo solicitado que a gente possa elevar o nosso padrão energético. Então, quanto mais a gente pede que o Mestre Saint Germain e todos os seres, o Mestre Saint Germain, a Mestra Portia, todos os seres do 7º raio, quanto mais eles enviam para nós a chama violeta, mais eles estão nos ajudando a transmutar esses padrões, para que a gente possa vibrar numa frequência mais alta, que a gente possa viver a nossa automaestria, que a gente consiga entrar numa energia de alegria, de felicidade, pois os mestres, eles são felizes, porque eles já alcançaram ali a sua expansão de consciência, eles têm paz no coração e eles podem sim nos ajudar, nos motivar, para que a gente consiga em algum momento alcançar também esses padrões elevados espirituais, e que fazem com que a gente possa se elevar e que a gente possa expressar na vida o nosso melhor, que a gente possa se conectar com todos os canais de abundância e sermos abundância na vida das pessoas que a gente convive intimamente, os nossos familiares,
mas também com todos os nossos irmãos de caminhada aqui na Terra. Então que essa chama violeta esteja nos envolvendo, nos fortalecendo, e que assim seja, assim é, está feito, está feito, está feito. Então, eu vou dar uma pausadinha aqui para a gente começar então a situação de número 1. Eu só estou retornando aqui, pessoal, porque eu esqueci de falar, eu não sei se eu cheguei a falar, não me lembro, mas eu vou falar de novo. Situação de número 1, a mão de Ramsar. Eu acho que eu já falei, mas eu estou repetindo. E aqui, situação de número 2, a mandala, certo? Então tá. Vou pausar novamente e a gente já se fala. Então, meus amores, nós vamos começar a ver aqui, então, como é que anda aí as energias da vida amorosa de vocês com a pessoa, com o ser amado, com a pessoa que vocês têm interesse ou que vocês têm relacionamento. Para algumas pessoas pode ser que vocês estejam se relacionando, para outras não, mas a gente vai ver como é que estão essas energias entre vocês e essa pessoa, tá? Como é que andam as conexões, como é que andam as vibrações, como é que anda esse relacionamento, o que está acontecendo aí no campo de vocês, tá? Vamos dar uma olhada. Eu gosto muito de embaralhar assim, mas faz tanto tempo que eu não tenho embaralhado assim, gente, que eu tô perdendo um pouco a prática. Porque eu fui me acostumando a embaralhar de outra maneira. E eu tenho um jeito todo meu de embaralhar, não é igual às vezes das outras pessoas, mas cada tarólogo tem o seu jeito, né? Às vezes pode mudar um pouquinho. Vamos dar uma olhada então. Primeira carta de vocês, a carta da justiça, para quem escolheu a mãozinha de Ramsar. A segunda, a lua. A respeito da relação. A carta do enforcado. E a carta do rei de ouros. Vou tirar mais 4 cartas para vocês. A carta do 2 de ouros, do 7 de copas, do carro e do as de ouros. Aqui na lateral eu vou tirar mais 3 cartas de um outro tarô. Vou colocar do ladinho. Então vai trazendo a energia de vocês, da pessoa, tá? Vão se conectando aí para quem se identificou mais com essa primeira situação. Eu vou abrir aqui. Eu já vou abrir também baralho cigano, já vamos deixar as cartas todas na mesa. Eu tirei 6 cartinhas aqui de baralho cigano pra vocês, tá? Bom, olha, gente. O que eu vejo assim, olha. Pra mim tá claro que existe desafios, dificuldades, questões emocionais que afetam essa relação de vocês. Eu acredito muito que a relação de vocês está em stand-by, né? Porque aqui saiu a carta do enforcado. E anterior a essa carta, sai a carta da lua. E a lua é uma carta que fala muito do nosso emocional, das nossas questões emocionais. E aqui, como embaixo da lua, e não só porque assim, gente, a lua por si só, é claro que em alguns momentos ela pode sair numa posição favorável, dependendo das cartas que estão ao entorno, tá? Mas como bem aqui no meio, sai a carta do enforcado, dá pra perceber que essa relação de vocês ela não tá fluindo como gostaria. E que existe sim uma insatisfação emocional. Creio eu que essa insatisfação emocional, ela tanto é de vocês quanto também é dessa pessoa, tá? Essa pessoa também sente uma certa insatisfação.
pode ser que essa pessoa que vocês têm aí no coração seja uma pessoa que não tenha muita maturidade emocional, por exemplo, tá? Isso pode estar acontecendo. Pode ser uma pessoa que, de repente, os valores que ela tá se envolvendo no momento, talvez são valores um tanto quanto equivocados por conta desse emocional. Então, às vezes, é uma pessoa, de repente, que se perde um pouco. É uma pessoa que, às vezes, se mostra aberta. É uma pessoa que, de vez em quando, parece que ela, quando entra em contato com vocês, ela se mostra como se soubesse o que queria, como se estivesse extremamente decidida aí alguma relação com vocês. Acredito que, de repente, é uma pessoa que, às vezes, faz algumas promessas para vocês, demonstra né, que pode te oferecer algo, dá a entender que pode te oferecer algo, mas acaba não te oferecendo, tá? Então, eu sinto que é uma pessoa que realmente está com muitas questões emocionais internas, essa pessoa, com muitas dificuldades, e como eu estava comentando aí no início do vídeo, quando eu comecei aqui a abrir o vídeo para vocês, esse é um ano de lua. E isso está acontecendo com muitas pessoas. Inclusive, isso também pode estar acontecendo com vocês, meus consulentes, assim como acontece comigo também, gente. Agora, logo que virou o ano, para mim, a Sol, eu senti muita angústia. Justamente porque é um ano que a Lua está regendo, e a Lua, ela vem trazendo essas questões emocionais vindo à tona para que a gente possa resolver finalmente dentro de nós. Então, eu diria assim, eu sinto que está muito stand-by, sinto que essa pessoa, ela tem sim questões emocionais que estão vindo à tona que ela precisa resolver, mas eu acredito que isso esteja acontecendo com vocês também. Eu acho que, eu sinto sim que tem algum momento que vocês estão assim mais firmes em algum momento, mas tem alguns momentos em que vocês também oscilam e vocês também ficam considerando com essas cartas aqui se é realmente isso que vocês querem, ter uma relação com essa pessoa, ou se vocês querem retornar com essa pessoa, ou se vocês querem dar continuidade ao relacionamento que vocês têm com essa pessoa, tá? E aqui, gente, depois que saem essas duas cartas que mostram esse desequilíbrio, que mostra essa incerteza, eu sinto muito que isso vem, assim, ó, tanto essa pessoa tem essas questões, como vocês também, tá? Digamos que de uma forma diferente, mas vocês também têm as dúvidas de vocês justamente pela inconstância dessa pessoa. É uma pessoa extremamente inconstante, que uma hora ela se apresenta de uma maneira e daqui a pouco ela muda completamente, se fecha, se some, enfim, ou fica muito calada, né, se vocês estejam em relacionamento, e isso confunde bastante vocês. Sabe o que eu percebo aqui? Que vocês estão querendo muito aqui, ou que para algumas pessoas isso pode ser até meio que inconsciente, vocês não percebem, mas lá no fundo, alguns aqui já estão sentindo a necessidade de seguir em frente, sabe? E de querer coisas novas e deixar essa situação para trás, tá? Porque saiu aqui a carta do carro e a carta do As de Ouros, tá? Então eu percebo muito assim que muitos de vocês já estão também cansados, um pouco esgotados de uma relação que vem, pode ser, gente, que alguns seja há bastante tempo que vocês ficam naquele, sabe, não resolve nunca. Aquilo fica se protelando, vocês esperando um posicionamento, e parece que isso não acontece nunca, e isso se torna extremamente desgastante para vocês. Aqui sai a carta da montanha para vocês já no final aqui como um corte. Depois eu até vou ler essas cartinhas aqui, mas eu já vou falar aqui no corte. Sai aqui essa carta de montanha, mostrando aqui assim que vocês realmente, assim, tem muitos pássaros pretos aqui e tem duas montanhas, uma mais alta, uma mais baixa, mostrando que tem muitos altos e baixos nessa relação, o que está tornando tudo muito cansativo para vocês, e esse desejo de realmente ir embora e deixar essa situação para trás, isso está se confirmando aqui. Aqui também mostra isso porque é muita indefinição, não existe definição, é uma pessoa que uma hora ela quer, outra hora ela não quer, ela não consegue se decidir, ela não consegue ter constância na relação, e isso está trazendo para vocês um peso, né? Aqui, gente, eu senti muito essa carta aqui
com essa raposa, eu senti muito assim, vocês se sentindo exaustos, cansados, assim, vocês estão vivendo um tipo de provação, isso está trazendo bastante dificuldade para vocês, porque sabe o que eu percebo nessa pessoa? Ela de alguma maneira, ela espia vocês, não importa se vocês estão em relacionamento, mas é como se assim, ó, ela observa, mas ela não se envolve como vocês gostariam, ou ela se posiciona como vocês gostariam. É como se o tempo inteiro ela não tomasse atitudes e deixasse sempre a energia do relacionamento aí nos ombros de vocês, né? Como se ela tá sempre se furtando a se posicionar, ou a deixar claro, afinal, o que ela deseja. É uma pessoa difícil de lidar, é o que eu percebo aqui, tá? E eu vejo aqui, com isso, vocês querendo seguir em frente, né? Porque pode ver que esses peixes, eles estão indo contrário aqui às energias dessas cartas do baralho cigano. Então vocês estão vendo as dificuldades, vocês estão vendo que a situação não flui, vocês estão vendo que às vezes nem sempre essa pessoa até é bem humorada também, às vezes essa pessoa ela começa a dizer coisas desagradáveis para alguns. Gente, não esqueçam que é uma tiragem coletiva, vocês vão tomar para vocês só o que faz sentido, tá? Então às vezes a pessoa ela tá ali reclamona, é uma pessoa que tá ali falando coisas que não são agradáveis, enfim, às vezes está de má vontade, dá para perceber que às vezes ela está com uma certa má vontade e assim ela não está alinhada com vocês. E saibam, gente, não é culpa de vocês, não gosto da palavra culpa, não é responsabilidade de vocês o que essa pessoa sente, porque às vezes a gente vê essas circunstâncias acontecer, né, nas relações que estão trazendo insatisfação, e às vezes a gente até pensa que a pessoa está fazendo aquilo de propósito, porque é ruim ou porque não ama, mas às vezes é porque a pessoa é imatura. Às vezes, e como a gente está no ano da lua, como eu falei, essas emoções que estão guardadas dentro de nós, dormitando dentro de nós, ó, há muito tempo, e há muito tempo o nosso eu superior vem pedindo, porque a gente mesmo é o nosso eu superior que começa a decidir que aquilo tá ficando cansativo, aquilo tá ficando desgastante, e que em algum momento, se tudo vem à tona pra gente resolver, é que eu sinto que tá acontecendo aqui com vocês em relação a essa pessoa aí, tá? Inclusive até com ela própria também pode estar acontecendo, certo? Aqui essas cartinhas, elas estão falando muito aqui pra vocês, olha. Aqui tá apontando para vocês uma rainha de paus, independente se vocês são homens ou mulheres, mas eu senti muito que isso aqui tá falando com vocês, tá? Essa rainha de paus, ela vem querendo um equilíbrio, vocês estão com uma energia de equilíbrio, vocês sabem muito bem o que vocês querem. O que vocês querem numa relação é uma relação realmente de troca de envolvimento, né? Que sai aqui com a carta dos enamorados, duas pessoas ali que realmente estão conectadas, que bem provavelmente nessa relação aqui isso não tá acontecendo, tá? Aqui, gente, saiu a carta do 7 de paus. Essa é uma carta que fala da gente não abrir mão dos nossos princípios. E essa última carta é uma carta que mostra que vocês estão cansadas cansados desta relação que vocês têm com essa pessoa, ou tiveram, enfim, não importa, para cada um vocês podem estar juntos ou ainda não. Tá? E aqui vocês querendo, gente, assim, ó, tá cansativo para vocês, porque vocês estão esperando muito mais dessa relação do que o que essa pessoa está de fato conseguindo te oferecer. E vocês estão percebendo isso, tá? Vou tirar mais umas cartinhas aqui pra gente encerrar a tiragem, tá bem? Mas aqui pra mim já ficou assim muito claro, e aí depois vocês coloquem nos comentários pra mim se o que eu tô dizendo faz sentido ou não pra vocês, mas é o que eu percebo aqui. Existe aqui contrariedades, né? Vocês estão extremamente satisfeitos e realmente vocês estão querendo o novo. É o que eu percebo aqui, tá? Então, nesse momento, essa relação, ela não tá atendendo mais aquilo que vocês sabem que vocês merecem, de que vocês são merecedores. E vamos ver aqui o que mais, tá? Vamos tirar aqui mais umas 4 cartinhas. Ó, saiu a carta da morte. A carta do 6 de paus. A carta do diabo e a carta do 5 de ouros. O que eu diria aqui pra vocês, gente? Olha só.
eu vou tirar mais umas cartinhas. Eu vou tirar mais 3 cartinhas aqui embaixo, tá? 4 de copas. Carta da torre. E a carta do pajem de paus. Aqui, gente, as cartinhas que eu tirei são pra vocês, tá? Que eu disse que eu tiraria. Então, gente, o que eu percebo é só pra confirmar mesmo, tá? Vocês aqui já estão se dando conta, ou vão começar a se dar conta brevemente, porque pode ser que algumas pessoas, nem todo mundo pode estar no mesmo tempo, tá? Alguns já podem estar percebendo isso, outros vão começar a perceber daqui um pouco isso, tá? E se por acaso não bater contigo, depois tu assiste a outra situação, porque isso pode acontecer, tá bem? Não quer dizer que o que eu tô dizendo aqui é pra todo mundo, ainda mais que é uma tiragem coletiva, tá? Então aqui saiu a carta do diabo, desculpa, da morte, que aqui tá falando assim, ó, de um momento em que vocês aqui, porque é pra vocês a tiragem, vocês realmente estão querendo transformações na vida amorosa de vocês. Vocês já não querem mais experimentar experiências que vocês estão vivendo com essa relação, e para alguns aqui pode até ter acontecido com mais de uma relação, tá? E aí vocês querendo realmente essas mudanças. Na verdade, gente, eu vou dizer uma coisa assim que os mestres sempre dizem, e quando eu falo isso, gente, não leve isso pro coração, não leve isso como uma ofensa, porque todos nós, a gente tem as nossas fraquezas, isso faz parte do ser humano, e quanto mais a gente reconhece isso, mais a gente amadurece, né? Quando sai a carta da morte aqui, é porque vocês já cansaram, tá? Vocês estão cansados de viver, talvez, circunstâncias tóxicas, porque saiu o diabo aqui, e que não trazem aquilo que vocês desejam. E muitas vezes, gente, a gente está vivendo essas experiências, porque eu também já vivi muito disso, e a gente tem que cuidar, né, do nosso interior. Muitas vezes é porque às vezes a gente não tá de bem conosco mesmo, por algum motivo, por circunstâncias que acontecem na nossa vida, e a gente tá naquela insatisfação, ou vibrando naquela insatisfação, e às vezes a gente não se dá conta que a gente está vibrando numa insatisfação, porque às vezes as coisas nunca não estão dando muito certo emocionalmente falando, mas a minha insatisfação acaba fazendo com que eu atraia mais, porque na verdade, gente, tudo que a gente vibra dentro de nós, que nos causa dor, sofrimento, sim, que está nos magoando, é o sinal que a gente está emitindo, é a vibração que a gente emite. E a gente sabe que o universo é uma antena, o universo decodifica esse sentimento e ele vai devolver exatamente para nós experiências similares com aquilo que a gente está emitindo. E isso é para todo mundo, isso acontece comigo também. E a gente precisa aprender isso, compreender. Tem gente que já compreendeu, outras ainda não, porque a gente está sempre aprendendo alguma coisa nova, né? E às vezes a gente mesmo, com a nossa vibração, por mais que a gente seja uma pessoa legal, que a gente queira o melhor, mas todo mundo tem insatisfações internas, que a gente costuma não cuidar muito disso. E essa vibração, quando a gente está vibrando numa energia aqui, ó, de dor, de pesar, de relacionamentos que podem ter sido muito tóxicos, né, que estão ali, que não estão mais te servindo, né, que tu já não aguenta mais, a gente, de alguma maneira, a gente precisa entender que é importante nesse momento, percebendo que vocês não estão bem, com essas circunstâncias, vocês estão insatisfeitos, pode ver, ó, a mulher está muito satisfeita aqui, que as coisas estão vindo abaixo, porque vocês querem seguir um caminho novo, né? Esse pajem mostra isso. Mas assim, só não esqueçam, assim, ó, antes de querer seguir em frente, o conselho que os mestres estão dando para vocês aqui é de que vocês resolvam internamente esses dissabores, esses sentimentos, esse comportamento que essa pessoa trouxe para ti e te causou tudo isso, e procura te libertar, porque às vezes a gente se apega à dor, ao sofrimento, e essa não é uma boa escolha, porque quando a gente se apega naquela dor, naquele sofrimento, desculpa a palavra que eu vou usar, gente, porque eu também já fiz isso, às vezes a gente se agarra, a gente se sente vítima da situação, mas escolher ser vítima é a pior coisa que a gente pode fazer.
A gente tem que olhar para essas relações ruins, porque eu já vivi relacionamentos tóxicos também, eu já vivi esse tipo de experiência. A gente tem que olhar para isso e escolher isso, gente, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento e principalmente também para entender de que, bom, se a outra pessoa ela não conseguiu me oferecer o que eu acho que eu merecia, eu posso, sabe, seguir em frente e deixar essa situação. Não ficar postergando uma decisão para seguir em frente. Porque a tendência é, como sai o diabo aqui, é claro que é só uma tendência, como eu falei, não é uma tiragem coletiva. Mas é da gente ficar repetindo esses padrões. E às vezes esse padrão, às vezes o diabo, ele tá falando para nós, e eu vou repetir mais uma vez, que às vezes essas dores, talvez eu também tenha, porque se eu atraio uma pessoa, eu tenho uma identificação em algum nível com ela, a nível emocional. E tá tudo certo, e a gente não tem que se envergonhar disso, porque a gente é ser humano, todo mundo é. Então, em algum momento, todos nós temos um lado luz, um lado sombra, e às vezes o nosso lado sombra também, que às vezes esse lado sombra também pode ser nosso, tá na hora da gente olhar para isso. E assim, reavaliar tudo isso, resolver curar dentro de nós as insatisfações, começar a trabalhar em nós o nosso amor próprio em primeiro lugar, a gente começar a se amar. A gente está sendo muito convocado para isso, né? Se a gente quer ajudar o planeta, se a gente quer ser agente transformador do planeta, nós estamos sendo convidados a elevar o nosso padrão de vibração, a gente vibrar em oitavas mais altas, no amor, na alegria. Por mais que nesse momento pareça difícil, porque a gente não está tendo satisfações na vida amorosa. Eu estou me colocando nisso, gente, porque eu também passo por isso, mas eu estou começando a ter essa consciência, e é isso que eu gostaria de dividir muito com vocês. Da gente desenvolver uma maturidade nesse sentido de entender que se as coisas não estão bem na nossa vida, em alguma instância a gente tem uma responsabilidade, que é claro que a gente não percebe, a gente não está fazendo de propósito, mas às vezes a gente está carregando emoções dentro de nós que não contribuem, ao contrário, só nos puxam para baixo. Tudo aquilo que eu vibro eu atraio. Então, se eu vibro na escassez, se eu vibro na dor ou no vitimismo, se eu tive relações tóxicas e eu, querendo ou não, eu permiti, porque eu também já vivi, gente. Então a gente tem que, assim, ó, se libertar de tudo isso. Aqui, olha, é o que tá pedindo, olha, a gente deixar de olhar pros obstáculos, tá? Porque essa mulher aqui, ela tá olhando pros obstáculos, tá? A gente deixar de olhar para esses obstáculos, permitir que as situações que não funcionam mais na nossa vida venham abaixo, elas caem por terra de vez, para que eu possa me conectar com algo novo, tá? Com algo novo, que eu consiga me conectar com essa energia aqui, ó, do meu próprio poder pessoal, né? Porque essa aqui é uma rainha empoderada, estando eu de bem comigo mesmo, me amando, me valorizando, eu vou atrair circunstâncias, pessoas mais alinhadas com uma possibilidade melhor de relacionamento. E a gente tem que saber identificar isso, a gente tem que estar bem, a gente tem que parar um pouquinho, gente, todos os dias para se sentir como é que a gente está internamente. Isso é importante para que eu possa aqui, ó, não abrir mão dos meus princípios e escolher realmente só aquilo. Pode ver que essa mulher está olhando para cá, e deixar de vez essas relações que são pesadas, difíceis e que não agregam, tá? Então aqui é um conselho, é uma orientação da espiritualidade para vocês, e todo esse direcionamento, tá? A gente também entender, gente, querendo ou não, que a gente também é responsável. Às vezes eu já cansei de me vitimizar, muitas vezes, até que eu comecei a me dar conta, e quem me orientou isso, e quem me mostrou isso, foi os mestres. Mostraram, não, mas não é bem assim, tu não é vítima de nada, tu teve responsabilidade, tu permitiu que isso acontecesse, mas tu pode escolher daqui pra frente ter uma nova visão, um novo enfrentamento dessa situação toda, e buscar coisas melhores para ti, te colocar em primeiro lugar, colocar o teu amor próprio em primeiro lugar, foi isso que eles me disseram,
e segue em frente e não tente caber aonde não dá para caber. Não tente te colocar em situações que não estão te trazendo alegria e felicidade, muito pelo contrário, estão trazendo ali desafios, dissabores, porque isso nos afeta muito na nossa autoestima. E depois, quando a gente se afeta na autoestima, a gente tem que ter muita determinação para conseguir curar esse padrão, assim, às vezes, do nosso feminino ficar ferido por conta das experiências que a gente viveu. É isso que os mestres estão passando aqui agora para vocês que escolheram essa situação, tá bem? Espero que eu possa ter ajudado, gente. Aqui acabou saindo assim meio que uma tiragem meio terapêutica, mas às vezes é importante, gente, porque se a gente não muda nada, se a gente só espera que o outro mude e que tudo parta do outro, mas a gente não faça a nossa parte, que na verdade a mudança ela começa por nós e não pelo outro, acaba que a gente não consegue, não tendo mudança, as coisas não mudam e a gente acaba repetindo padrões de relacionamentos que eu acho que talvez aqui, gente, para muitos de vocês aqui, vocês já possam ter vivido várias vezes, assim como eu também, tá, gente? E tá na hora da gente, eu vou me colocar nisso, tá na hora da gente fazer diferente, a gente olhar para nós, a gente se autoacolher, nós nos acolhermos, buscarmos trabalhar a nossa autoestima, o nosso autoamor primeiro, e quando a gente se sentir muito maduras nisso, aí sim, quem sabe a gente vai se abrindo para atrair situações melhores, pessoas melhores, porque quando eu elevo a minha vibração, elevo e consigo, digamos que perdoar o passado, gente, perdoar tudo que passou, me auto-perdoar ou perdoar o outro, porque isso é libertador, a gente vai limpando esse campo e a gente vai realmente começando a vibrar numa energia de alto amor. E aí, no momento que a gente começa a vibrar nesse alto amor, bem provavelmente a gente vai atrair pessoas que vão realmente nos valorizar, tá bom? Então, um beijo carinhoso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem. E se tu puder deixar tua curtida, teu compartilhamento, o teu comentário, o teu like, eu agradeceria bastante, tá bom? Ó, beijo carinhoso pra vocês. E até a próxima. Olá, meus amores, para vocês que escolheram a situação de número 2, vamos ver aí como é que tá, né, a tua questão da tua vida amorosa, né, como é que estão as energias aí da vida amorosa, com alguma pessoa aí, vamos ver o que a gente vai perceber aqui, tá? A primeira situação, ela foi uma tiragem bem terapêutica, eu diria, tá? Porque o propósito é esse, né, gente, assim, não é a gente tem... tudo que foi dito ali foi assim realmente pra gente ter consciência. Eu me identifiquei muito também, porque eu já vivi relacionamentos tóxicos, já passei por isso, né, também. E a gente tem que estar aberto e maduro para ter essas orientações, porque isso pode ser muito transformador para nós. E se uma pessoa, apenas uma pessoa que assista o vídeo, a situação de número 1, e que para ela aquilo foi um despertar, nossa, já tá valendo, eu já fico muito feliz. E pode ser que algumas outras pessoas não entendam, enfim, não gostem. Mas a gente tem que estar aberto também, porque não é só o outro que tem um lado sombra, a gente também tem. Assim como o outro tem suas dificuldades, a gente também tem. Mas a gente tem que, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se colocar sempre em primeiro lugar em determinadas circunstâncias, né? Dentro dos relacionamentos, às vezes a gente se sujeita, acontece, né, de algumas pessoas que se sujeitam a coisas que não são boas e que ficam se arrastando, né? Então aqui é só um comentário, tá, gente? Vamos ver, espero aqui que a tiragem de vocês seja fluida, seja... Não sei o que a gente vai ver aqui, mas tudo que vem aqui é para a maioria, bem provavelmente é uma mensagem para a maioria, mas isso é feito com muito amor, com muito respeito, não existe nenhum tipo de crítica, de condenação. Todos somos seres humanos, nós temos a nossa força, mas a gente também tem a nossa vulnerabilidade e tá tudo certo, tá? Então vamos ver aqui o que a gente vai perceber. Rainha de espadas para vocês, valete de espadas, aqui tem muita mente, mas também tem sentimento, 9 de paus. Gente, se eu não tirar o mesmo número de cartas ou não fazer igual à primeira situação, não tem problema, tá? Porque necessariamente eu não preciso
não é necessário, a espiritualidade vai aqui me orientando, e nem sempre vai ser assim, dispor as cartas iguais ou tirar o mesmo número de cartas, pode acontecer que não, tá? Vai muito do que eu vou sentindo, tá? Certo. Eu vou abrir umas cartinhas aqui. Tem bastante monarca na tiragem de vocês aqui. Tem uma rainha de espadas, tem um rei de espadas, tem um rei de copas, tem um cavaleiro de paus, aqui tem um valete de espadas, tem a carta dos enamorados. Eu já vou dizer para vocês quais são as impressões que eu vou tendo, tá? Aqui sai para vocês morte, 2 de espadas, 4 de copas, ó, até parece que a espiritualidade tava sentindo também, assim, a energia de vocês, né, algumas insatisfações, tá muito aqui, acho que muitas pessoas que vão se identificar aqui estão vivendo insatisfações a respeito de relacionamento. Tá, peraí. Eu vou tirar mais umas cartinhas aqui embaixo também, com esse tarô. Roda da fortuna, 4, rainha de paus. Vou sair página de paus para vocês aqui também. E aqui a carta do eremita. Vou tirar mais uma. A carta do 5 de espadas. Gente, aqui também eu vejo vocês assim extremamente insatisfeitos, né? Com a circunstância, com a relação, independente se vocês estão vivendo um relacionamento, independente se vocês estão separados, ou, enfim, uns podem estar separados, outros podem até estar conhecendo e já não gostando muito, enfim, tá? Cada um aí no seu tempo, certo? Cruz. Talvez até eu vá dizer para vocês uma mensagem que eu disse na outra tiragem. Mas vamos lá. Bom, saiu aqui para vocês então, né? Rainha de espadas, como eu já falei para vocês. Valete de espadas. Sabe o que eu senti aqui, gente? O que eu sinto é que vocês aqui estão assim tentando racionalizar melhor as relações que vocês já viveram, tá? Ou que vocês vivem, enfim, que vocês estão vivendo com alguém. E o que eu percebo, gente, assim, olha, é como se aqui vocês têm uma maturidade, mas é como se vocês estivessem assim, também olhando, né, para as pessoas que você se relaciona, também entendendo que são pessoas imaturas, que você tem maturidade, essa pessoa não tem. Por mais que aqui tenha uma energia de sentimento mútuo, tá? Vocês estão cansadas. Porque talvez vocês também aqui venham carregando muito o peso, muita responsabilidade da relação em cima de vocês. Parece sempre assim, ó, tudo é vocês, de alguma maneira. Eu vejo vocês se sentindo cansados. E eu acho que é por conta da imaturidade que essa pessoa possa ter. O que eu percebo, gente, assim, olha, porque sai o cavaleiro de paus, sai o rei de espadas, sai a rainha de copas e sai aqui a carta do valete de copas, tá? Então, o que eu diria aqui pra vocês com esse monte de monarca? O cavaleiro de paus mostra que aqui essa pessoa, esse ser, ele é uma pessoa extremamente impulsiva, tá? E também pode ser que seja uma pessoa... Como é que eu posso falar, gente, do rei de espadas aqui? Uma pessoa, às vezes uma pessoa assim, ó, e saiu o rei de copas também, saiu uns quantos valete. É uma pessoa assim que quer comandar, que quer liderar, que quer dizer como é que a relação tem que acontecer.
E é assim, o que eu sinto dessa pessoa é que uma pessoa parece que ela vai mudando de personalidade, gente. Sinceramente, eu senti isso, tá? Ela tem essa impulsividade, de vez em quando ela quer assim agir com uma racionalidade, mas às vezes ela acaba se perdendo nas emoções. Tem horas assim que ela emocionalmente ela encontra um ponto de equilíbrio, mas quando se menos espera ela acaba agindo com imaturidade. Então é uma pessoa inconstante, é isso que eu senti aqui essa pessoa, tá? E por isso que eu acho que vocês estão se sentindo cansados. Apesar de que vocês sentem que essa pessoa tem um sentimento, mas essa pessoa, ela é como se ela tivesse muitas personalidades. Eu senti isso, tá? Senti assim, ela, sabe, tem horas que ela tá na versão mais ali impulsiva, tem horas que eu acho que até ela se afasta de vocês, de vez em quando ela se some. Aí daqui a pouco ela volta com uma energia mais racional, parece que um pouco mais equilibrada, um pouco mais amorosa, mas daqui a um pouco ela acaba agindo, tendo ações impulsivas e coisas talvez do gênero que vocês não gostem muito aí, tá? É isso que eu senti aqui, certo? E aqui também tá mostrando, gente, essa inconstância, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, porque saiu a roda da fortuna pra vocês aqui. E a roda da fortuna é assim, sim, são circunstâncias que mudam bruscamente, acontecimentos bruscos que acontecem muito rápido. E aí, por exemplo, de repente eu sinto aqui como se fosse aquela gangorra, altos e baixos. Tem hora que a relação tá fluida, né? Vocês estão em equilíbrio, as coisas estão andando e do nada, assim, quando menos vocês esperam, essa pessoa se fecha, essa pessoa se some, essa pessoa se fecha no mundinho dela, tá? Porque saiu aqui a carta do eremita e ela acaba muitas vezes também, sei lá, o 5 de espadas, assim, ela acaba às vezes entrando meio que numa deprê, essa pessoa, sabe? É uma pessoa que é inconstante também. Eu não senti no mesmo nível da primeira situação, mas eu vejo uma pessoa sendo inconstante, uma pessoa que de repente ela é muito manipulada aí por energias espirituais, é o que eu senti aqui, tá? Tem um lado espiritual dessa pessoa. Tem um momento em que ela fica vulnerável e ela começa a ouvir, porque todos nós temos um lado luz, um lado sombra, a gente tem um anjo bom, mas a gente também tem aquele anjinho mau, que quando a gente não tá muito bem, quando a gente se vulnerabiliza e a gente não costuma cuidar da nossa proteção espiritual, a gente se deixa levar, pode ver o passarinho ali, ó, como se estivesse cochichando no ouvido dele, enchendo a cabeça dessa pessoa de ideias que não são boas, ideias que trazem desequilíbrio. Eu vou dizer, gente, eu acredito muito que essa pessoa aí que vocês trazem, ela tem sim, ela tem um momento em que ela tá mais equilibrada, em que ela é carinhosa, que ela se, digamos que ela fica assim, bem querida, digamos, ela tá bem envolvida, dando, assim, fazendo você se sentir muito envolvida por ela. É uma carta que fala um pouco assim de admiração também por vocês, essa pessoa admirando vocês, aí as coisas assim fluindo bem, e daqui um pouco parece que tudo muda no mundo dela, e eu acho que tem muito a ver com o lado espiritual dela. É uma pessoa talvez que não esteja cuidando bem da sua espiritualidade, talvez não seja uma pessoa ligada às orações, à conexão com o divino, ou até que seja, mas de repente mesmo assim, mesmo que a pessoa tenha conexão, mas tem um lado dela ali que fica vulnerável e ela acaba recebendo influências negativas na mente e acaba vibrando na energia da cobra, que também às vezes fala muito assim, a cobra também fala de um lado espiritual, né, de uma energia ali que te seduz, num sentido não que ela seja em relação a outra pessoa, mas que envolve, consegue, né, a cobra ela nos, né, que chama, ela nos nos deixa hipnotizados às vezes, e consegue entrar na nossa mente, e às vezes a gente acaba agindo, fazendo coisas sem pensar direito, sem discernimento, a gente simplesmente se entrega para aquele impulso. Eu acredito muito, gente, que essa pessoa aí que vocês trazem no coração, como ele tem cartas de copas aqui, um rei de copas, tem esses 5 de espadas, eu acho até que é uma pessoa que tem uma certa mediunidade, talvez até nem saiba que tem essa mediunidade, e ela acaba se perdendo um pouco nesse campo espiritual e emocional, tá?
Aqui, gente, essas cartas aqui, elas falam o seguinte, olha. Também, essa aqui é uma carta que fala de mudanças, né, de regeneração, de finalizações de algo para começar algo, seria, né? Mas a carta da morte também, às vezes, ela está falando de circunstâncias que realmente podem não ter mais continuidade. Porque, às vezes, não se tem clareza do que esperar dessa pessoa, né? Eu vejo que, às vezes, vocês aqui não têm muita clareza, talvez vocês estejam querendo finalizar essa situação com essa pessoa, porque vocês estão aqui extremamente aborrecidos, e o que vocês querem na vida de vocês é mais equilíbrio, tá? Então aqui é uma relação que está sendo extremamente desafiadora. E para alguns aqui, gente, o que eu sinto é que talvez para alguns aqui essa relação até já acabou, mas ainda a energia dessa pessoa ainda está no campo de vocês, tá? Para quem a energia ainda está no campo de vocês, o que a espiritualidade está dizendo para vocês é que vocês procurem limpar essa energia, porque tem muitos de vocês aqui que realmente não querem mais essa situação. Talvez vocês já tenham vivido muitos limites com essa pessoa, talvez ela tenha tido atitudes que desagradaram muito vocês, tá? E que talvez até vocês vieram assistir pra ver, né, como é que tá, né, se tem um jeito, se tem sei lá, se teria uma possibilidade. Mas mais uma vez eu digo pra vocês, gente, assim, como eu falei lá no início do vídeo, a gente está vivendo um ano de lua e é muito possível que nesse ano, claro, isso não quer dizer que é para todos ou que eu estou determinando que vai ser assim, porque quem sou eu para determinar, mas um ano de lua, ela mexe com as emoções de todos, da nossa e da outra pessoa, e bem provavelmente, não que é impossível para todas as pessoas, mas é muito difícil num ano de lua a gente conseguir ter clareza exatamente do que a gente quer, porque as nossas emoções elas acabam nos confundindo e as emoções do outro também. Então por isso que eu digo que esse é um ano extremamente desafiador nesse sentido, tanto da nossa relação conosco mesmo, às vezes a gente não consegue nem se entender direito, e que fará a gente conseguir às vezes entender o outro, porque isso, sabe, dependendo assim do nosso grau de intensidade que a lua vai mexer conosco, isso, sabe, isso pode ser bem assim desafiador, digamos. E é um ano que tá mexendo com todo mundo, tá? Não quer dizer, gente, e aí, poxa, será que esse ano nada vai fluir na minha vida amorosamente? Não, pode ser que para algumas pessoas até sim, mas como é ano de lua, realmente isso é bem delicado. E por isso que eu acho, assim, gente, que é legal a gente começar a trazer cada vez mais tiragens, até assim, tiragens terapêuticas pra gente, para que a gente tenha emocional, que a gente tenha a orientação divina da espiritualidade, pra gente saber lidar da melhor forma possível, para quando terminar o ano a gente tá bem, a gente conseguiu criar uma certa maturidade emocional para lidar com essas questões que estão aflorando dentro de nós e que estão vindo à tona, que estão sendo colocadas em xeque, para que a gente possa resolver, principalmente a respeito de nós em primeiro lugar, né? Porque eu preciso estar bem, eu preciso estar vibrando numa energia bem bacana, né, alinhada, para que eu possa atrair situações boas para mim. Mas eu acredito muito assim, não é que seja impossível, gente. Eu não tô aqui para determinar nada, não, tá? Eu não determino nada. Mas o fato da lua, ela está regendo o nosso ano, isso sim e acho que muitos de vocês possam ter ouvido falar disso, né? Eu acho sim que é um grande desafio para todos nós, mas no sentido assim, um desafio para que a gente consiga dentro, mesmo que a lua seja coisas que vêm à tona, mas que a gente consiga lidar com elas, para resolver dentro de nós. E resolvendo dentro de nós, a gente conseguindo ter mais tranquilidade, mais equilíbrio para conseguir lidar melhor com as relações, tá bem? Então, eu gostaria de estar dizendo outras coisas, mas foi o que saiu aqui agora. E eu espero que essa tiragem realmente possa ajudar vocês, tá? No sentido de compreender e ver se isso tudo faz sentido para vocês. Mas eu senti vocês aqui muito
vulneráveis aqui, no sentido em relação a outra pessoa, porque parece que é uma pessoa que vocês não conseguem compreender tão bem. E aqui eu percebo que essa pessoa, ela tem questões internas que ela está tentando acessar, mas que mexe muito com ela, e aí talvez por isso que essa pessoa ela não esteja conseguindo te corresponder exatamente como tu gostaria ou como tu mereceria, certo? Então um beijo carinhoso, fica com Deus e a gente vai se falando.